Olá, hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Samuel. Aqui, aqui fala sobre o chamado que cada um de nós temos em buscar em Deus. Aqui em 1 Samuel, que começa no versículo 6, diz assim que e aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração do homem. Aqui está referente ao chamado que Deus tinha na vida de Davi, que ia ungí-lo para o chamado. E aqui Samuel, o profeta, ele viu a aparência. E Deus, ele vê a intenção do coração do homem. Aqui ele diz que a aparência das pessoas podem ser um fator humano determinante para um julgamento precipitado, tanto para o bem quanto para o mal. E Samuel parece ter incorrido nesse erro, acreditando que Eliabe seria ungido, mas logo o Senhor corrigiu. Davi era o mais novo dos filhos de Jessé e não apresentava característica humana que o distinguisse para assumir o posto de rei, em contraste com Saul. No entanto, ao ser escolhido ainda jovem, teve a oportunidade de passar por um período de preparação de caráter e mais tarde assumir mais bem preparado a missão que o Senhor lhe daria, que ele iria ser rei. E aqui está falando sobre o chamado e o chamado que cada um de nós temos em Deus. Porque para Deus, a nossa vida, antes dele nos levantar, ele prepara o coração daquele que ele vai levantar. Porque o peso do chamado exige estrutura espiritual. Antes de te usar, ele permite situações de humilhação, de rejeição, de aqui ele nos prova que revelam você diante dele. Primeiro existe o silêncio da parte de Deus. Você ora e não vê resposta, você busca direção e encontra silêncio. Deus usa o silêncio para desenvolver a fé. A fé verdadeira não depende de sentir, depende de confiar. José enfrentou, antes dele ser governador do Egito, ele enfrentou a prisão. Ele sonhava. E o silêncio de Deus não significa ausência, significa uma preparação, porque andamos por fé e não por vista. A prova da rejeição, antes de Deus te levantar, muitas pessoas vão te desvalorizar. Você pode ser ignorado, mal interpretado, ou até mesmo abandonado. Porém, limpa o coração da necessidade de aprovação humana. Quem depende de aprovação de pessoas não consegue sustentar o chamado de Deus na vida dele. Porque Davi foi esquecido pelo próprio pai quando o profeta foi ungir um novo rei.
Mas Deus não escolheu pela aparência, ele escolheu pelo coração, porque o Senhor não vê como o homem, como está escrito aqui em Samuel, 1 de Samuel 16, começa no versículo 3. Porque a prova da renúncia, antes de Deus confiar algo grande, ele observa o que você é capaz de entregar. Ele está ele nos testa, ama mais para ver se a gente ama mais o propósito ou aquilo que o propósito exige que você solte. O tempo de relacionamento, os relacionamentos, hábitos, vontades, orgulho, porque ele quer te preparar para algo maior. Abraão recebeu uma promessa, mas precisou provar que amava mais a Deus do que a própria promessa. A renúncia revela maturidade espiritual. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como está lá em Lucas 9, no versículo 23. Porque as provas vêm para te moldar. Deus não unge pessoas, talentos, ele unge caráter. Se você está enfrentando renúncia, o silêncio, a rejeição, talvez não seja atraso, mas seja um treinamento espiritual de Deus. Porque antes do altar existe o deserto e antes da autoridade existe o quebrantamento. E antes do propósito existe a transformação. Quando você vence as provas, você liberta o chamado de Deus na nossa vida. Cabe você buscar o propósito de Deus na sua vida, o chamado, porque todos nós temos um chamado da parte de Deus. É você buscar em Deus esse chamado. Eu vou falar referente a sonho, porém, a importância de você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Sonhar, aqui no versículo 7 do Salmos, no Salmo 7, no versículo 1, diz assim, que, Senhor, meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como um leão e me despedacem, sem que ninguém me socorra. Aqui o salmista Davi, ele estava sofrendo uma perseguição terrível e ele clamou pela misericórdia de Deus. Aqui, quando você sonha com cobra, e essa cobra estava te perseguindo, é batalha espiritual, é para que você ore e clamar a graça de Deus na sua vida, porque são batalhas espirituais que o inimigo está tentando porque aqui o salmista ele diz: Senhor, socorre-me, meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem. Ele estava sendo perseguido e ele clamou a graça de Deus para que Deus pudesse o socorrer. Quando você sonha no sonho você está escrevendo letras e é bonita, você discernir que pode estar indicando, no geral, um desejo de reconhecimento, autoestima elevada ou um desejo de transmitir uma mensagem clara e bem intencionada. Ou também pode indicar uma necessidade de reconhecimento e validação. Mostrar algo com a letra bonita no sonho e receber elogios sugere que você quer suas ideias, talentos ou ações sejam valorizadas na vida real. Ou comunicação clara e sincera. A caligrafia bonita representa que sua intenção
mensagem ou sentimento está sendo transmitido de forma clara e positiva para alguém. Ou a autoestima é competência. Ver sua própria letra bonita reflete um momento de confiança, sentindo-se capaz de realizar tarefas com capricho. Ou sonho lúcido, consciência. Sonhar com detalhes de letra sugere uma experiência de alto nível de consciência. No sonho, onde o subconsciente processa emoções e desejos de forma clara. Se você se sentiu bem, indica satisfação com a própria vida e boas oportunidades amorosas ou sociais. Se o sonho envolvia o desejo de aprovação, pode refletir a necessidade de provar sua capacidade a terceiros. O sonho com letras bonitas, sonho de criança, primeiro ponto positivo, porque quando criança não éramos pressionados na infância. E o segundo ponto é que crescemos e somos pressionados a nos evoluir, desenvolver. Porque a criança sonha em fazer uma letra bonita por sofrer humilhação para provar para os adultos que ela é capaz. É você discernir o contexto do seu sonho. Aqui no Salmo 18, Davi clama a Deus dizendo que para Deus lançar luz às trevas internas, abrangia a consciência dele para que ele pudesse ter clareza. Ele estava pedindo por discernimento. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, o salmista pediu clareza de consciência na mente para que o Senhor abra os nossos olhos também, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa Jesus, a sua igreja. Nos ajude, ó Pai, a continuar, a prosseguir seguindo a Ti, porque o Senhor é que nos dá clareza de ideia, de pensamento, para que seu propósito venha se cumprir na nossa vida. Senhor, vai em encontro, Jesus, abençoa aquela pessoa que está passando por uma situação ali na hemodiálise, que o Senhor vai ao encontro, fortalecendo cada um ali na nossa necessidade presente, que o Senhor nos ajude, Jesus Cristo. Senhor, abençoa a sua igreja, abençoa Israel, abençoa, Jesus, aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos para a sua glória, tirando todo espírito opressor, todo espírito de perseguição, já está anulado e repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor é o que nos dá fortalecimento necessário para continuarmos a prosseguir seguindo a Ti. Senhor, o salmista que clamou para que o Senhor dê clareza de pensamento e ideias, para que o propósito de Ti se cumprisse na vida dele, contra as perseguições dos inimigos. Senhor, vai ao encontro, Jesus, abençoando, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, tirando aquele espírito do vício, do engano que vive nessas pessoas, todo espírito da inveja, do ódio, da ira, da raiva já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Senhor, nos ajude, nos fortalece, cada um na sua necessidade presente, ó Pai. Nos dê espírito de sabedoria e de perseverança para que nós podemos continuar, porque o Senhor diz, onde colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor já tem nos dado, e todo o principado, potestade das trevas, do inferno, já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Não vai prosperar. Aquilo que o Senhor já tem nos dado prosperará. Sua palavra prosperará naquilo para o qual o Senhor já determinou. Já está anulado e repreendido toda a ação das trevas, todo espírito opositor e do inferno já está anulado e repreendido em nome de Jesus.
Senhor, abençoa aquela pessoa que está ali na UTI, no hospital, abençoa a família, Senhor, que haja cura, libertação e salvação, que haja arrependimento, ó Pai, o que eu te peço, Jesus Cristo, amém. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor já nos deu a vitória, Jesus Cristo, amém, obrigado.